Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, o astronauta que orbita a Terra a bordo da Estação Espacial Internacional envelhece mais devagar do que você. Não é uma metáfora, não é um truque de linguagem. É um fato físico mensurável com precisão de nanosegundos. Cada segundo que passa para ele é ligeiramente mais curto do que o segundo que passa para você. Após um ano no espaço, ele retorna à Terra tendo envelhecido aproximadamente 0,01 segundos a menos do que os humanos na superfície. Parece insignificante? Então prepare-se para descobrir que este pequeno número esconde uma das verdades mais perturbadoras sobre a realidade. O tempo não é o que você pensa que é. Nunca foi. Você cresceu acreditando que o tempo é uma constante universal. Um segundo é um segundo para todos, em todo lugar, sempre. Seu relógio marca o mesmo ritmo que o relógio do seu vizinho. O tempo flui como um rio invisível que carrega tudo à mesma velocidade. Esta intuição é tão profunda que a questionamos tanto quanto questionamos o fato de que o chão está embaixo dos nossos pés. Mas a intuição está errada. Completamente errada. E não estamos falando de uma pequena imprecisão que só importa em laboratórios de física teórica. Estamos falando de uma verdade fundamental que afeta cada momento da sua vida, cada batimento do seu coração, cada pensamento que passa pela sua mente. A história começa em 1905. Um jovem funcionário do escritório de patentes em Berna, na Suíça, publica um artigo científico com um título aparentemente modesto. Alberto Einstein tem apenas 26 anos. Ninguém ainda sabe seu nome. O artigo vai destruir 300 anos de física newtoniana e mudar para sempre nossa compreensão da realidade. Ele propõe algo absurdo. O tempo não é absoluto. Ele depende de quão rápido você está se movendo. Dois observadores em movimento relativo experimentam o tempo de maneira diferente. O relógio de um deles literalmente anda mais devagar do que o relógio do outro. Não porque os relógios sejam imperfeitos, mas porque o próprio tempo se dilata. A comunidade científica reage com ceticismo. Como pode o tempo, esta coisa que parece tão fundamental e imutável, ser flexível? Como pode depender do observador? Sería como dizer que a matemática funciona diferente dependendo de onde você está sentado. Mas Einstein não está facendo filosofía, ele está facendo previsões testáveis. E quando os experimentos começam a ser realizados, a realidade confirma o impossível. O tempo realmente desacelera para objetos em movimento rápido. A dilatação temporal não é uma teoria, é um fato observável da natureza. Vamos começar com algo que você pode imaginar. Você está parado em uma plataforma de trem. Seu amigo passa por você em um trem que viaja a metade da velocidade da luz. Você e ambos têm relógios idênticos, perfeitamente sincronizados antes da partida. Você olha para o relógio dele através da janela do trem. O que você vê? O relógio dele está andando mais devagar do que o seu. Não um pouco, significativamente mais devagar. Para cada segundo que passa no seu relógio, apenas 0,866 segundos passam no relógio dele. Quando uma hora se passa para você, apenas 52 minutos se passaram para ele. Ele está literalmente viajando para o futuro. Mas aqui está a parte verdadeiramente perturbadora. Do ponto de vista do seu amigo no trem, é você quem está se movendo. E quando ele olha para o seu relógio através da janela, ele vê o mesmo efeito. Seu relógio está andando mais devagar do que o dele. Como isso é possível? Como ambos os relógios podem estar mais lentos do que o outro? A resposta é que a simultaneidade é relativa. Eventos que são simultâneos para você não são simultâneos para ele. O conceito de agora não é universal. Seu agora e o agora dele são realidades diferentes. Não existe um tempo absoluto que todos compartilham. Cada observador carrega seu próprio tempo. Você pode estar pensando que isso é apenas uma peculiaridade matemática, uma abstração teórica que não tem relevância para o mundo real. Mas considere isto. O sistema de posicionamento global que você usa todos os dias no seu celular depende completamente da correção relativística do tempo. Os satélites orbitam a Terra a aproximadamente 20.000 km de altitude. Eles viaxan a velocidades de cerca de 14.000 km por hora. Por causa da dilatación temporal, os relogios a bordo deses satélites andan máis devagar do que os relogios na superficie da Terra. Non por moito, apenas 7 microsegundos por día debido á velocidade.
Mas há un segundo efeito. Os satélites están máis lonxe do centro de gravidade da Terra. A gravidade na altitude deles é máis fraca do que na superficie. E aquí ven outra previsión xocante de Einstein. A gravidade tamén dilata o tempo. Reloxos en campos gravitacionais máis fortes andan máis devagar do que reloxos en campos gravitacionais máis fracos. Este efeito é aínda maior do que o efeito da velocidade. Os reloxos nos satélites, por estaren en un campo gravitacional máis fraco, andan máis rápido do que os reloxos na Terra. 45 microsegundos por día máis rápido. Somando os dois efeitos, temos unha diferenza líquida. Os reloxos dos satélites gañan 38 microsegundos por día en relación aos reloxos terrestres. Pode parecer trivial, mas a luz viaxa a 300.000 km por segundo. En 38 microsegundos, a luz viaxa a 11,4 km. Se os enxeñeiros non corrixisen esa diferenza temporal, seu sistema de navegación indicaría súa posición errada en máis de 10 km após apenas un día de operación. En unha semana, o erro sería de máis de 70 km. Seu aplicativo de navegación sería completamente inútil. A tecnoloxía que você usa para encontrar o camiño para casa proba todos os días que o tempo non é absoluto. Voltemos aos astronautas. Scott e Kelly pasou 340 días consecutivos na Estación Espacial Internacional entre 2015 e 2016. Durante ese tempo, ele orbitou a Terra a unha altitude de aproximadamente 400 km. A estación espacial viaxa a unha velocidade de cerca de 27.600 km por hora. Esa velocidade enorme causa dilatación temporal. Mas a altitude tamén importa. A 400 km de altitude, o campo gravitacional é apenas lixeiramente máis fraco do que na superficie. O efeito gravitacional domina o efeito da velocidade. Cuando Scott e Kelly retornou á Terra, físicos calcularon que ele había envellecido aproximadamente 0,005 segundos a menos do que as persoas que ficaron no planeta. 5 milésimos de segundo. Parece nada, mas pense no que iso realmente significa. Durante quase un ano inteiro, cada batimento do corazón dele, cada respiración, cada proceso biolóxico en seu corpo, ocorreu en un fluxo de tempo lixeiramente diferente do noso. Ele viveu en un universo onde o tempo pasaba en un ritmo diferente. Cuando retornou, ele había literalmente viaxado 5 milésimos de segundo para o futuro. Ele é máis xoven do que tería sido se tivese permanecido na Terra. Imagine agora que temos tecnoloxía para viaxar moito máis rápido. Você entra en unha nave espacial capaz de atinxir 90% da velocidade da luz. Você viaxa para unha estrela distante e volta. Do seu ponto de vista na nave, a viaxe dura apenas algúns anos, tal vez 5 anos. Você envellece 5 anos. Seu corpo biolóxico resistra 5 anos de desgaste celular. Mas cando você retorna á Terra, descobre que se pasaran 11 anos no planeta. Seus amigos e familiares envelleceran 11 anos, enquanto você envelleceu apenas 5. Você pulou 6 anos do futuro da Terra. Você viajou no tempo. Este não é um experimento mental vago. É uma consequência matemática precisa da teoria da relatividade especial de Einstein. As equações que descrevem este efeito foram testadas e confirmadas inúmeras vezes. Partículas subatômicas chamadas muons são criadas quando raios cósmicos atingem a atmosfera superior. Estes muons são instáveis. Eles decaem em outras partículas em apenas 2,2 microsegundos em média. Viajando à velocidade da luz, eles deveriam percorrer apenas 660 metros antes de decair. No entanto, os muons criados a 15.000 metros de altitude na atmosfera são regularmente detectados ao nível do mar. Como isso é possível? A resposta é a dilatação temporal. Os muons viajam a velocidades muito próximas à velocidade da luz. Do nosso ponto de vista, o tempo para eles está extremamente dilatado. O que são 2,2 microsegundos no referencial de repouso do muon, corresponde a muito máis tempo no noso referencial. Os muons vivem máis tempo, do noso ponto de vista, porque o tempo deles está pasando máis devagar. Eles têm tempo suficiente para alcanzar a superficie da Terra antes de decair. Este efeito foi medido con precisión extraordinaria. As previsões da relatividade foron confirmadas con erro menor que 1%. Você xa se perguntou por que a velocidade da luz é un limite? Porque nada pode viaxar máis rápido que 300.000 km por segundo.
A resposta está na estrutura do espazo-tempo. A medida que un obxeto acelera en dirección á velocidade da luz, a dilatación temporal aumenta. Cuando a velocidade se aproxima de 100% da velocidade da luz, o factor de dilatación temporal tende ao infinito. O tempo para o obxeto en movimento fica tan dilatado que prácticamente para. De fato, se un objeto pudese atingir exactamente a velocidade da luz, o tempo para ele pararía completamente. Neñún tempo pasaría. Do ponto de vista de un fotón de luz, ele é emitido e absorbido no mesmo instante, mesmo que do noso ponto de vista, ele teña viaxado por millóns de anos a través do espazo. Esta é a razón pela cual nada con masa pode atingir a velocidade da luz. Para acelerar un objeto até esa velocidade, sería necesaria unha cuantidade infinita de enerxía. A masa aparente do objeto aumentaría sen límite. O tempo dilataría infinitamente. A propia estrutura do espazo-tempo se opón a esa posibilidade. A velocidade da luz non é apenas un limite de velocidade. É unha propiedade fundamental da xeometría do universo. Mas aínda non falamos do efeito máis dramático, a gravidade. En 1915, Einstein publicou a teoría da relatividade xeral. Esta teoría generaliza a relatividade especial para incluir a aceleración e a gravidade. A idea central é radical. A gravidade non é unha forza no sentido newtoniano. É a curvatura do espazo-tempo causada pela presenza de masa e enerxía. Obxetos masivos como estrelas e planetas deforman o tecido do espazo-tempo ao seu redor. Esta curvatura é o que chamamos de gravidade, e unha consecuencia direta desta curvatura é que o tempo pasa máis devagar en campos gravitacionais máis intensos. Pense en un buraco negro. Un buraco negro é unha rexión do espazo onde a gravidade é tan intensa que nem mesmo a luz pode escapar. A curvatura do espazo-tempo é extrema. Se você pudese se aproximar do horizonte de eventos de un buraco negro e pairar lá, o tempo para você pasaría moito máis devagar do que o tempo para alguén lonxe do buraco negro. Se você ficase perto do horizonte de eventos por apenas unha hora do seu ponto de vista, cando retornase para lonxe do buraco negro, poderían terse pasado anos, décadas ou até séculos no resto do universo. Você tería viaxado para o futuro en unha escala impresionante. Iso foi dramatizado no filme Interestelar de 2014. A equipe de astronautas desce para un planeta próximo a un buraco negro supermasivo chamado Gargantua. A gravidade é tan intensa que o tempo no planeta pasa moito máis devagar. Eles pasan apenas algunhas horas na superficie. Mas cando retorna unha nave Main que ficou en órbita máis distante, descobren que se pasaron 23 anos. Seus colegas embelleceron 2 décadas, en cuanto eles embelleceron apenas horas. O roteirista Kip Thorne, un físico teórico renomado que gañou o Premio Nobel de Física en 2017, garantiu que a física do filme fose o máis precisa posível. Este escenario é teóricamente plausível. Mas você non precisa ir a un buraco negro para experimentar a dilatación gravitacional do tempo. Ela ocorre aquí na Terra. Se você mora no térreo de un predio, o tempo pasa lixeiramente máis devagar para você do que para alguén que mora no último andar. A diferenza é minúscula, mas é real. Reloxos atómicos extremamente precisos poden medir esa diferenza. En 2010, físicos do Instituto Nacional de Padróns e Tecnoloxía dos Estados Unidos demonstraron que un reloxo atómico colocado apenas 33 centímetros máis alto do que outro reloxo idéntico andaba máis rápido. A diferenza era de apenas algunhas partes en 10 elevado a menos 17, mas era mensurável. Pense no que iso significa. Súa cabeza está embellecendo lixeiramente máis rápido do que seus pés. A diferenza é infinitesimal. Durante toda a súa vida, a diferenza acumulada sería unha fracción minúscula de segundo. Mas o principio é profundo. Diferentes partes do seu corpo existen en fluxos de tempo lixeiramente diferentes. O tempo non é uniforme, nen mesmo dentro do seu propio corpo. Cada átomo, dependendo de súa posición no campo gravitacional, experimenta unha pasaxe de tempo lixeiramente diferente. Iso levanta unha cuestión filosófica perturbadora. O que é realmente o agora? Se o tempo é diferente para cada observador, para cada ponto no espazo, existe un presente universal? A resposta da relatividade é non. Non existe un agora universal. O presente é unha propiedade local. É relativo ao observador. Cando você olla para unha estrela distante, você está vendo o pasado dela. A luz levou anos para chegar até você.
Mas de acordo con a relatividade, non há un sentido absoluto en que você posa dizer cual é o estado actual desa estrela neste exato momento. O conceito de simultaneidade é relativo. Iso ten implicações extrañas. Imagine dois observadores, un na Terra, outro viaxando en unha nave espacial a grande velocidade. Eles definen o que significa agora de maneiras diferentes. Un evento que é presente para un pode ser pasado ou futuro para o outro. Non há contradición aquí, porque nenhuma información pode viaxar máis rápido que a luz. Mas desafíanos a intuición. O universo non é unha serie de instantes universais empillados en unha liña do tempo. É un bloco espazo-temporal, onde pasado, presente e futuro coexisten de unha maneira que depende do observador. Alberto Einstein, en unha carta escrita após a morte de seu amigo Michel Besso, expresou unha perspectiva profunda. Ele escreveu que a distinción entre pasado, presente e futuro é apenas unha ilusión persistente. Para un físico que aceita a relatividade, todos os momentos no tempo existen de forma igualmente real. O pasado non desapareceu, o futuro já existe. Nosa percepción de fluir a través do tempo é apenas a maneira como consciencias embebidas no espazo-tempo experimentan a estrutura. Iso é desconfortável. Nosa experiencia vivida nos diz que o pasado é fixo, o futuro é aberto e o presente é a fronteira móvel entre eles. Nos sentimos o tempo pasar. Sentimos que tomamos decisões que afetan o futuro. Como pode tudo já existir? Se o futuro já existe, o livre-arbítrio é uma ilusão? Esta é uma das grandes questões não resolvidas na interseção entre física e filosofia. A relatividade non responde esa pergunta. Ela apenas mostra que nosa intuição sobre o tempo está errada. Então, o que tudo isso significa para você? Você envelhece mais devagar quando viaja rápido ou quando está em um campo gravitacional mais fraco. Mas na vida cotidiana, esses efeitos são tão pequenos que não fazem diferença prática. Certo? Talvez não. Considere isto. Cada vez que você sobe uma escada, você está se movendo para um campo gravitacional ligeiramente mais fraco. O tempo para você acelera uma fração infinitesimal. Cada vez que você corre, você aumenta sua velocidade e experimenta uma dilatação temporal minúscula. Esses efeitos são reais, mesmo que sejam pequenos demais para medir com relógios normais. Mas há uma maneira mais profunda de pensar sobre isso. Se o tempo não é absoluto, se é relativo ao observador, então sua experiência do tempo é única. Ninguém mais no universo está experimentando exatamente o mesmo fluxo temporal que você. Você está literalmente vivendo em seu próprio tempo. Cada momento da sua vida é sua própria realidade temporal. O tempo não é algo externo a você que você experimenta passivamente. É parte da estrutura do espaço-tempo na qual você está embebido. Você é um evento no espaço-tempo, não apenas uma entidade que se move através do tempo. E aqui está algo ainda mais estranho. Vimos que viajar rápido faz você envelhecer mais devagar em relação a observadores estacionários. Mas há uma pegadinha. Do seu ponto de vista, na sua própria estrutura de referência, o tempo sempre passa normalmente. Você nunca sente o tempo desacelerar. Um segundo sempre parece um segundo para você. É apenas quando você compara seus relógios com alguém em um referencial diferente que vê a diferença. O envelhecimento relativo só se torna aparente quando os referenciais se reencontram. Isso é chamado de paradoxo dos gêmeos. Dois gêmeos idênticos. Um fica na Terra. O outro viaja em uma nave espacial a uma velocidade próxima à da luz. Vai para uma estrela distante e retorna. Quando o viajante retorna, ele é mais jovem que o gêmeo que ficou na Terra. Ambos experimentaram o tempo passando normalmente em seus próprios referenciais. Mas quando se reencontram, a diferença no envelhecimento é real e mensurável. O gêmeo viajante realmente envelheceu menos. Suas células sofreram menos divisões. Seu DNA sofreu menos danos acumulados. Ele viveu menos tempo biológico. Por que isso não é uma contradição? Por que o gêmeo na Terra não pode dizer que ele é quem viajou do ponto de vista do gêmeo na nave? A resposta é que a situação não é simétrica. O gêmeo na nave teve que acelerar para partir, desacelerar para parar na estrela distante, acelerar novamente para retornar e desacelerar para parar na Terra. Ele mudou de referencial inercial. O gêmeo na Terra permaneceu em um único referencial inercial o tempo todo. A aceleração quebra a simetria.
É por isso que há uma resposta definitiva sobre quem envelheceu menos. Então, se você quer envelhecer mais devagar, a resposta é simples, pelo menos em princípio. Viaje rápido. Fique longe de fontes intensas de gravidade. Mas há um problema. Para obter um efeito significativo, você precisa viajar a uma fração apreciável da velocidade da luz. E atualmente, a espaçonave mais rápida já construída pelos humanos, a sonda solar Parker, atinge apenas cerca de 0,0005 da velocidade da luz. Nessa velocidade, os efeitos relativísticos são totalmente negligenciáveis. Para fazer uma viagem no tempo significativa, você precisaria de tecnologia que ainda não existe. Mas e se essa tecnologia existir no futuro? E se a humanidade desenvolver propulsão capaz de acelerar naves a uma fração significativa da velocidade da luz? Isso abriria possibilidades extraordinárias. Você poderia viajar para estrelas distantes e retornar tendo envelhecido apenas alguns anos, enquanto séculos ou milênios passaram na Terra. Você se tornaria um viajante do tempo, capaz de ver o futuro distante da humanidade. Mas você nunca poderia voltar. O tempo só flui em uma direção. Você pode retardar sua passagem através dele, mas não pode revertê-la. Ou pode? Existe alguma maneira de viajar para o passado? A resposta curta é que não sabemos. A relatividade geral permite certas soluções matemáticas que incluem curvas fechadas do tipo tempo. Essas são trajetórias no espaço-tempo que retornam ao seu próprio passado. Essas soluções foram descobertas pelo matemático Kurt Gödel em 1949. Elas envolvem um universo em rotação. Mas nosso universo não parece estar em rotação da maneira necessária. E essas soluções provavelmente são fisicamente impossíveis por outras razões. Outras propostas para a viagem no tempo ao passado envolvem buracos de minhoca. Um buraco de minhoca é uma conexão teórica através do espaço-tempo que liga dois pontos distantes. Se você pudesse criar um buraco de minhoca e manipular as extremidades de maneiras específicas, usando dilatação temporal, você poderia, em princípio, criar uma máquina do tempo. Mas buracos de minhoca, se existirem, exigiriam matéria exótica com propriedades físicas que nunca observamos. E provavelmente seriam instáveis. A maioria dos físicos acredita que a viagem ao passado é impossível, mas não temos uma prova definitiva. O que é certo é que o tempo não é o que parece. Não é um rio universal fluindo uniformemente. É parte do tecido do espaço-tempo, maleável e relativo. Sua passagem depende de quão rápido você se move e quão profundo você está em um campo gravitacional. Diferentes observadores experimentam durações diferentes para os mesmos eventos. O presente não é universal. A simultaneidade é relativa. E a dilatação temporal não é uma curiosidade teórica. É uma característica central da realidade que afeta tudo, desde o funcionamento dos sistemas de navegação até o destino de astronautas no espaço. Você vive em seu próprio tempo. Cada instante da sua experiência é único para você. Ninguém mais no universo está experimentando exatamente o mesmo agora que você. O tempo é pessoal. E talvez, apenas talvez, isso seja libertador. Se o tempo não é absoluto, então sua experiência dele também não é. A maneira como você vive cada momento, a atenção que você presta, a consciência que você traz para a sua vida, tudo isso define sua relação com o tempo. Você não pode parar o tempo, mas você pode mudar como o experimenta. E em um universo onde o tempo é relativo, talvez isso seja o mais próximo que você pode chegar de controlá-lo. Mas espere, ainda não contei a você a parte mais estranha. Tudo o que discutimos até agora assume que você pode medir o tempo com precisão infinita, que existe um momento exato quando um evento acontece, que você pode sincronizar relógios perfeitamente e compará-los com precisão arbitrária. Mas e se eu lhe dissesse que a própria natureza da realidade conspira contra essa possibilidade? E se o tempo, no nível mais fundamental, não for suave e contínuo, mas granulado e incerto? Bem-vindo ao mundo da mecânica quântica, onde até o tempo se torna nebuloso. A mecânica quántica nos diz que certas propriedades das partículas non poden ser coñecidas simultaneamente con precisión arbitraria. Este é o famoso principio da incerteza de Werner Heisenberg, formulado en 1927. Você pode medir a posición de unha partícula ou seu momento linear, mas non ambos ao mesmo tempo con precisión infinita.
Quanto mais precisamente você mede mais incerto o outro se torna. Esta não é uma limitação da tecnologia de medição, é uma propriedade fundamental da natureza. A incerteza está embutida no tecido da realidade. Mas o princípio da incerteza non se aplica apenas á posición e momento. Existe unha relación semellante entre enerxía e tempo. Se você tenta medir a enerxía de un sistema con extrema precisión, a incerteza no tempo en que esa medición é válida aumenta. Inversamente, se você quer saber exactamente cando un evento cuántico ocorre, você perde precisión na enerxía envolvida. O universo non permite que você teña ambos. Tempo e enerxía están entrelazados en unha danza cuántica de incerteza. O que iso significa prácticamente? Imagine que você teña unha partícula en un estado de alta enerxía. Ela pode decair para un estado de menor enerxía emitindo un fotón. Quando exactamente iso acontece? A mecánica cuántica diz que non há un momento exacto. Existe apenas unha probabilidade de que o decaimento ocorra dentro de un determinado intervalo de tempo. Você non pode prever con certeza. O melhor que você pode fazer é calcular a meia-vida, o tempo em que metade das partículas em uma grande amostra terá decaído. Para partículas individuais, o momento do decaimento é fundamentalmente indeterminado. Isso é profundamente perturbador. Nossa experiência cotidiana nos diz que eventos acontecem em momentos específicos. Você acende uma luz em um instante definido. Você bate palmas em um momento preciso. Mas a mecânica quântica sugere que, no nível fundamental, o conceito de um instante preciso pode não fazer sentido. O tempo no reino quântico é difuso, probabilístico, incerto. Como pode isso ser reconciliado com nossa experiência macroscópica de um tempo que flui suavemente? A resposta está em um fenômeno chamado de descoerência. Quando sistemas quânticos interagem com ambientes grandes, suas propriedades quânticas estranhas são rapidamente lavadas. A superposição de estados colapsa. A incerteza dá lugar a valores definidos. O mundo cuántico fase se transforma no mundo clásico nítido que observamos. Mas no nível microscópico, a fasines permanece. E iso ten consecuencias reais para como medimos o tempo. Considere os reloxos atómicos máis precisos do mundo. Eses reloxos usan as vibrações de átomos como seu mecanismo de cronometraxen. Un átomo de cesio, por exemplo, oscila entre dois estados de enerxía a unha frecuencia extremamente precisa. Un segundo é oficialmente definido como 9.632.631.770 oscilações dese átomo. Esa definición foi adotada en 1967 e permanece o padrão internacional de tempo até hoje. Mas mesmo esses relógios atômicos não são perfeitamente precisos. A incerteza quântica impõe um limite fundamental. Quando você mede a frequência de oscilação do átomo, há uma incerteza intrínseca devido ao princípio da incerteza. Você pode reduzir essa incerteza medindo por um período de tempo mais longo, mas nunca pode eliminá-la completamente. Os mellores relóxios atómicos do mundo teñen unha precisión de cerca de unha parte en 10 elevado a 18. Iso significa que eles perderían ou gañarían apenas un segundo a cada 30 bilhões de anos. Mas aínda así, non son infinitamente precisos. En 2019, físicos do Instituto Nacional de Padrões e Tecnoloxía dos Estados Unidos e do GILA, un instituto conxunto con a Universidade do Colorado, desenvolveron relóxios ópticos que son aínda máis precisos. Eses relóxios usan átomos de estroncio ou iterbio e lasers para medir transisións electrónicas que oscilan en frecuencias ópticas moito máis altas do que as microondas usadas en relóxios de cesio. A precisión alcanzada é impresionante, unha parte en 10 elevado a 19. Esses relógios são tão precisos que podem detectar diferenças na passagem do tempo causadas por mudanças de altitude de apenas 1 centímetro. Você literalmente envelhece mais rápido quando sobe um degrau. Pense no que isso significa. Com essa tecnologia, podemos medir a dilatação gravitacional do tempo causada por diferenças minúsculas de altitude. Isso abre possibilidades extraordinárias para a geodesia, o estudo da forma da Terra. Ao colocar relógios atômicos ultra-precisos em diferentes locais e comparar suas taxas de tic-tac, podemos mapear o campo gravitacional da Terra com precisão sem precedentes. Podemos detectar fluxos de magma abaixo da superfície. Podemos monitorar o movimento de placas tectônicas. Podemos até detectar a passagem de ondas gravitacionais se elas forem fortes o suficiente.
As ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo causadas por eventos cósmicos cataclísmicos, como a colisão de buracos negros. Esas ondas foron previstas por Einstein en 1916, mas só foron detectadas directamente pela primeira vez en 2015 pelo Observatorio de Ondas Gravitacionais por Interferometría a Láser, coñecido como LIGO. A detección de ondas gravitacionais abriu unha nova xanela para o universo. Podemos agora observar eventos que non emiten luz, mas apenas distorcen o espazo-tempo. Cuando unha onda gravitacional pasa pela Terra, ela estica e comprime o espazo en direccións perpendiculares. As distancias entre obxetos mudan lixeiramente. O tempo tamén é afetado. Reloxos atómicos extremamente precisos poderían, en principio, detectar esa distorsión temporal. Iso aínda non foi feito, porque as ondas gravitacionais que alcanzan a Terra son extremamente fracas. Mas no futuro, con reloxos aínda máis precisos, iso pode se tornar unha nova forma de astronomía de ondas gravitacionais. Agora, você pode estarse perguntando se existe un limite fundamental para cuán preciso un reloxo pode ser. A resposta é sim. Mas o limite non é onde você pode pensar. Non é apenas o principio da incerteza, é a natureza cuántica do propio tempo. Alguns físicos teóricos acreditam que o espaço-tempo non é continuo no nível máis fundamental. Pode ser granulado, composto de pequenos pedaços discretos. O menor intervalo de tempo possível sería então o tempo de Planck, aproximadamente 5,4 veces 10 elevado a menos 44 segundos. Este é o tempo que leva para a luz viajar a distancia de Planck, o menor comprimento significativo na física. Se o tempo realmente é granulado nessa escada, então não faz sentido falar de intervalos de tempo menores que o tempo de Planck. O tempo seria como os pixels em uma tela digital. De longe, parece suave e contínuo, mas quando você amplia o suficiente, vê os pixels individuais. Nesa escala, o conceito de fluxo continuo do tempo se desmorona. O tempo non flui. Ele salta de un instante cuantizado para o próximo. Esta é unha idea especulativa, non confirmada por experimentos, mas é levada a serio por moitos físicos que traballan en teorías de gravidade cuántica. A gravidade cuántica é o santo graal da física teórica. É a tentativa de unir a relatividade xeral, que descreve a gravidade como a curvatura do espazo-tempo, con a mecánica cuántica, que descreve o comportamento de partículas en escalas minúsculas. Esas dúas teorías son incrivelmente ben sucedidas en seus propios dominios, mas elas son fundamentalmente incompatíveis. A relatividade xeral asume que o espazo-tempo é suave e continuo. A mecánica cuántica introduce incerteza e saltos descontinuos. Combinar as dúas ten sido un dos desafíos máis difíceis da física por décadas. Unha abordaxe para a gravidade cuántica é a teoría das cordas. Nesta teoría, as partículas fundamentais non son pontos, mas pequenas cordas vibrantes. As diferentes vibrações desas cordas corresponden a diferentes partículas. A gravidade surxe naturalmente nesta estrutura como unha das vibrações posíveis. A teoría das cordas requer dimensões extras alén das 3 dimensões espaciais e unha temporal que observamos. Esas dimensões extras están enroladas en escalas extremamente pequenas, invisíveis para nós. A teoría é matematicamente elegante, mas aínda non fez previsões testáveis que posamos verificar experimentalmente. Outra abordaxe é a gravidade cuántica en loop. Esta teoría tenta cuantizar o propio espazo-tempo. O espazo non é un palco continuo onde eventos acontecen. É composto de pequenos loops ou nós entrelazados que forman unha rede. O volume e a área son cuantizados. Existen menores volumes e áreas posíveis, da orden da escala de Planck. Nesta visão, o espazo-tempo emerxe de unha estrutura discreta subjacente. O tempo tamén sería granulado, saltando de un estado da rede para o próximo. Se alguma desas teorías estiver correta, nosa comprensión do tempo terá que mudar radicalmente. O tempo pode non ser un parámetro fundamental da natureza. Pode ser unha propiedade emerxente que surxe apenas en escalas macroscópicas. No nivel máis fundamental, o conceito de tempo pode non existir. Causa e efeito, pasado e futuro, tudo iso pode ser aproximacións válidas apenas no mundo cotidiano. No reino da gravidade cuántica, a estrutura causal do universo pode ser moito máis extraña. O físico teórico Carlos Rovelli argumentou que o tempo non existe no nivel fundamental.
En seu libro A Orden do Tempo, ele explora como nosa percepción do tempo é construída a partir de procesos termodinámicos e limitações cognitivas. O fluxo do tempo, a distinção entre pasado e futuro, tudo iso emerxe da segunda lei da termodinámica, que diz que a entropía sempre aumenta. Mas en un universo gobernado por leis fundamentais reversibles no tempo, de onde ven esa asimetría temporal? A resposta pode estar nas condições iniciais do universo. O grande estrondo, o inicio do noso universo a 13,8 bilhões de anos, foi un estado de entropía extremamente baixa, un estado altamente ordenado. Desde entón, o universo ten evoluído para estados de entropía cada vez maior. Esa evolución de baixa para alta entropía define a seta do tempo. O futuro é a dirección de entropía crescente, o pasado é a dirección de menor entropía. Sen esa asimetría termodinámica, non habería distinción entre pasado e futuro. Todos os momentos serían equivalentes. Mas por que o universo comezou en un estado de baixa entropía? Esta é unha das questões profundas non respondidas da cosmoloxía. Algúns físicos argumentan que é unha condición inicial que simplesmente temos que aceitar. Outros propoen mecanismos que poderían explicar iso, como a inflación cósmica, un período de expansión exponencialmente rápida nos primeiros momentos do universo. A inflación podería ter suavizado as irregularidades e criado un estado inicial de entropía relativamente baixa. Mas por que a inflación ocorreu? A questão apenas é empurrada a un nivel máis atrás. Você xa parou para pensar por que você lembra do pasado, mas non do futuro? Por que você pode ver as consecuencias de súas ações, mas non pode ver de onde elas vieron no futuro? A resposta está na entropía. Memorias son rexistros físicos de eventos pasados. Elas requeren estruturas ordenadas, baixa entropía. O cérebro armacena informações criando padrões específicos de conexões neuronais. Iso só funciona en unha dirección de tempo onde a entropía está aumentando. Se o tempo fluíse ao contrario, se a entropía estivese diminuindo, você lembraría do futuro e esquecería o pasado. Súa percepción de tempo estaría invertida. Este é un pensamento extraño, mas fica aínda máis extraño. Algúns físicos argumentan que en un universo con múltiplas setas de tempo, en diferentes rexións ou fases, habería seres que experimentan o tempo fluindo en direccións opostas. Para eles, o que chamamos de futuro sería pasado, e viceversa. Se tais seres pudésense comunicar conosco, a conversa sería imposível. Nosos futuros serían os seus pasados, nosas causas serían os seus efeitos. A estrutura causal sería completamente incompatível. Felizmente, en noso universo observável, a seta do tempo parece apontar na mesma dirección en todos os lugares. A entropía aumenta, o pasado é fixo, o futuro é aberto. Estrelas queiman seu combustível e se apagan, galaxias se espallan cada vez máis. O universo envellece. Esa consistencia global da seta do tempo é fundamental para que posamos facer sentido do mundo. Sen ela, a idea de causalidade, de que eventos no pasado causan eventos no futuro, se desmoronaría. Non poderíamos aprender con a experiencia. Non poderíamos planejar. Non poderíamos existir como seres conscientes. Entón, o tempo existe ou non? A resposta depende do que você quer dizer por existir. Se você quer dizer que existe un tempo absoluto universal que todos compartillan, entón non. A relatividade mostrou que iso é falso. O tempo é relativo ao observador. Se você quer dizer que existe un parámetro fundamental nas leis da física que chamamos de tempo, entón talvez non no nivel máis fundamental. A gravidade cuántica suxere que o tempo pode ser emergente. Mas se você quer dizer que experimentamos unha secuencia ordenada de eventos, que temos memorias do pasado e expectativas do futuro, que envellecemos e mudamos, entón sim. O tempo, nese sentido fenomenológico, é absolutamente real para nós. E aquí está a questão crucial para você. Você está envelhecendo agora mesmo. Cada segundo que passa é um segundo que você nunca terá de volta. Suas células estão se dividindo, seus telómeros estão encurtando, seu DNA está acumulando danos. Este é un proceso irreversible. Você non pode desfacelo, mas você pode desaceleralo. E a física nos dá unha receita. Móvase rápido. Fique lonxe de campos gravitacionais fortes. Viva en unha nave espacial en alta velocidade e você envellecerá máis devagar en relación ás persoas na Terra. É unha forma extrema de procrastinar o envellecimento, mas funciona.
Claro, há um problema prático. Atualmente, non temos tecnoloxía para viaxar a velocidades próximas á da luz. As velocidades máis altas alcanzadas por obxetos feitos pelo homen xa unha pequena frasón de 1% da velocidade da luz. Mesmo a sonda solar Parker, a espazonave máis rápida xa lanzada, atinxe apenas cerca de 0,06% da velocidade da luz en seu ponto máis rápido. Para obter efeitos relativísticos significativos, você precisaría de velocidades decenas de millares de veces maiores. E alcanzar esas velocidades requer cuantidades colosais de enerxía. A enerxía necesaria para acelerar unha espazonave a 90% da velocidade da luz é comparável ao consumo de enerxía de unha civilización planetaria inteira por anos. Mas supoña que no futuro desenvolvamos propulsán avanzada, tal vez fusán nuclear, tal vez propulsán por antimateria, tal vez até velas solares empujadas por lésers poderosos baseados no espazo. Esas tecnoloxías poderían, en principio, acelerar espazonaves a frasóns apreciáveis da velocidade da luz. Entón, viaxens interestelares se tornarían viáveis. E con elas, viaxens no tempo para o futuro. Você podería embarcar en unha nave, viaxar para unha estrela a 20 anos luz de distancia e voltar. Para você, a viaxen podería levar 10 anos. Mas na Terra, 40 anos terían pasado. Você retornaría ao futuro. Seus amigos e familiares terían embellecido 40 anos. Você apenas 10. Iso levanta questões éticas e sociais fascinantes. Se você soubesse que uma viagem espacial o levaria décadas no futuro, você iria? Você deixaria para trás todos que conhece, sabendo que eles envelhecerão e morrerão enquanto você permanece jovem? Seria como acordar de um sono criogênico, exceto que você estaria acordado o tempo todo. Você viveria cada momento da jornada, mas o mundo ao qual você retorna seria irreconhecível. A sociedade teria mudado. A tecnologia teria avançado, talvez até a linguagem tivesse evoluído. Você seria um estrangeiro em seu próprio planeta. Por outro lado, você seria um dos poucos humanos a ver outros sistemas estelares de perto. Você pisaria em mundos onde nenhum humano jamais esteve. Você faria descobertas que mudariam nossa compreensão do universo. Você seria um pioneiro, um explorador, um viajante do tempo. Para algumas pessoas, essa oportunidade seria irresistível. O preço de deixar o presente para trás seria aceitável. Para outras, o custo emocional seria grande demais. A escolha revelaria muito sobre o que você valoriza. Conexão humana e continuidade? Ou aventura e descoberta? Não há resposta certa, mas é uma escolha que futuras gerações podem ter que fazer. Agora vamos trazer isso de volta para algo mais imediato. Esqueça as viagens interestelares por um momento. Vamos falar sobre algo que está acontecendo com você agora mesmo. Seu envelhecimento biológico. Cada célula do seu corpo tem um relógio interno. Seus telômeros, as tampas protetoras nas extremidades dos seus cromossomos, ficam um pouco mais curtos cada vez que suas células se dividem. Depois de cerca de 50 a 70 divisões, chamado de limite de Hayflick, a maioria das células para de se dividir. Elas entram em um estado chamado senescência, ou morrem. Este é um dos mecanismos fundamentais do envelhecimento. Mas aqui está algo fascinante. O encurtamento dos telômeros não acontece uniformemente em todo o corpo. Ele acontece mais rápido em tecidos que se dividem frequentemente, como sua pele e o revestimento do seu intestino. Acontece mais devagar em tecidos que se dividem raramente, como suas células nervosas. E em certas células, como células tronco e células cancerosas, uma enzima chamada telomerase pode reconstruir os telómeros, permitindo divisão celular indefinida. Iso é parte da razón pela cual as células cancerosas son esencialmente inmortais. Elas escaparan do reloxio do envellecimento. Cientistas têm explorado se poderíamos usar a telomerase para retardar o envellecimento humano. En experimentos con camundongos, aumentar a actividade da telomerase estendeu a vida útil e mellorou a saúde en idade avanzada. Mas há un risco. Telomerase excesiva pode promover o crecimento de cáncer. É un equilibrio delicado. A natureza otimizou noso tempo de vida para maximizar as chances de reprodução e criação ben-sucedida da prole. Depois disso, do ponto de vista evolutivo, você se torna dispensável. Seus genes não se importam se você vive até 100 anos. Eles se importam se você transmite esses genes para a próxima geração. Mas você se importa em viver até 100 anos, ou além. E aqui está onde a física encontra a biologia de uma maneira inesperada. Lembra da dilatação temporal? Lembra que astronautas em órbita envelhecem ligeiramente mais devagar?
Bem, isso não é apenas física abstrata. É envelhecimento biológico real. As células de um astronauta passam por menos divisões. Seus telômeros encurtam mais devagar. Seu DNA acumula menos danos. O efeito é minúsculo, milésimos de segundo em um ano, mas é real e levanta uma questão provocativa. Se pudéssemos amplificar esse efeito, poderíamos usá-lo para estender a vida humana? A resposta é sim, em princípio. Se você vivesse sua vida inteira em uma nave espacial, viajando a 90% da velocidade da luz, você poderia viver subjetivamente uma vida normal de 80 anos, enquanto na Terra passariam 350 anos. Do ponto de vista biológico, você não viveria mais tempo. Você ainda teria 80 anos de desgaste celular. Mas você teria saltado 350 anos no futuro da humanidade. Seria uma forma de imortalidade relativa. Não uma vida mais longa, mas uma existência prolongada através do tempo objetivo. Isso soa como ficção científica, e é, pelo menos com a tecnologia atual. Mas não viola nenhuma lei da física. É teoricamente possível. E se a humanidade sobreviver o suficiente, se desenvolvermos propulsão avançada e espaçonaves geracionais, isso pode se tornar uma escolha real. Algumas pessoas podem optar por viver em velocidade relativística, saltando através dos séculos enquanto envelhecem normalmente. Eles seriam viaxantes temporais vivos, testemunhas da transformação da civilização ao longo de eras. Mas aqui está uma reviravolta inesperada. Não precisamos esperar por naves espaciais futuristas para experimentar uma forma de viagem no tempo. Cada vez que você se move, você está facendo exatamente iso. Lembra da dilatación temporal debido á velocidade? Ela se aplica a todas as velocidades, non apenas próximas á da luz. É apenas extremamente pequena en velocidades cotidianas. Cando você corre, você envellece lixeiramente máis devagar do que alguén parado. Cando você dirixe un carro, você está viaxando unha frasón infinitesimal para o futuro en relación a pedestres. O efeito é tan pequeno que é completamente negligenciável, mas é real. Vamos facer un cálculo. Supoña que você pase súa vida inteira, 80 anos, viaxando constantemente a 100 km por hora. Iso é aproximadamente a velocidade de un carro na rodovía. Cuanto máis joven você sería comparado a alguén que pasou a vida inteira parado. O cálculo é direto usando a fórmula da dilatación temporal. O resultado? Você sería aproximadamente 0,0000001 segundos máis jovem. 1/100º de um microsegundo. Isso é tão pequeno que não faz absolutamente nenhuma diferença. Você não pode usar viagens de carro para retardar o envelhecimento. Mas o princípio é importante. Movimento realmente retarda o tempo, sempre, em todas as velocidades. O universo funciona dessa maneira. E isso tem consequências filosóficas profundas. Significa que não existe uma linha do tempo universal. Cada objeto em movimento tem sua própria linha do tempo, sua própria história, sua própria experiência de duração. O universo não é uma única narrativa linear. É uma infinidade de narrativas entrelaçadas, cada uma com sua própria taxa de passagem do tempo. Você já parou para pensar no que significa ser você? O que define súa identidade ao longo do tempo? É a continuidade das súas memorias? É a continuidade física do seu corpo? Mas súas células están constantemente morrendo e sendo substituídas. A cada 7 anos, a maioría das células do seu corpo foron renovadas. Você é literalmente feito de materia diferente. E súas memorias son reconstruídas cada vez que você as lembra. Elas non son rexistros fixos. Elas son procesos dinámicos. Entón, o que permanece constante? O que é você atravesando o tempo? Unha resposta posível vén da física. Você non é unha coisa. Você é un evento no espaço-tempo. Você é unha liña mundial, unha traxectoria a través das 4 dimensões. Você se estende do momento do seu nacimento até o momento da súa morte. Todo o você existe de unha só vez no bloco espaço-temporal. Seu pasado non desapareceu. Seu futuro já está lá. Você só está consciente de unha fatía fina dese continuum, a fatía que você chama de agora. Mas toda a súa vida, pasada e futura, existe como unha estrutura única e completa. Iso é chamado de eternalismo. É a visão de que todos os momentos no tempo son igualmente reais.
Non há presente privilexiado, neñún agora especial. Apenas un bloco espazo-temporal contendo todos os eventos que xa aconteceran e acontecerán. Esta visão é apoiada pela relatividade. Se a simultaneidade é relativa, se diferentes observadores discordan sobre o que está acontecendo agora, entón non pode haber un presente universal. A única maneira consistente de pensar sobre iso é que todos os momentos existen igualmente. Mas iso cría un problema. Se o futuro xa existe, súas escollas son libres, ou elas xa están determinadas. Se a liña mundial da súa vida xa está trazada no espazo-tempo, você está realmente tomando decisões? Ou está apenas seguindo un roteiro preescrito? Esta é a antiga questão do libre-arbitrio versus determinismo. E a relatividade non a resolve. Ela apenas mostra que nosa intuición sobre o tempo está errada. O resto permanece en debate. Algúns filósofos argumentan que o libre-arbitrio é compatível con o eternalismo. Mesmo que o futuro exista, súas decisões aínda son súas. Você aínda é o axente causando esas ações. O fato de que elas já existen no espazo-tempo non muda iso. Outros argumentan que iso é incoherente. Se o futuro é fixo, non há espazo para a escolla xenuína. Você está apenas descobrindo o que xa estaba destinado a acontecer. Non há resposta definitiva. É unha das questões filosóficas máis profundas levantadas pela física moderna. Mas aquí está unha perspectiva diferente. Talvez a pergunta estexa errada. Talvez libre-arbitrio e determinismo non sexan opostos. Talvez sexan apenas maneiras diferentes de descrever o mesmo fenómeno. De dentro, vivendo súa vida, você experimenta a escolla. Você delibera, decide, axe. Esa experiencia é real. De fora, ollando para o bloco espazo-temporal, todas as súas escollas já están lá. Mas iso non as torna menos reais. São apenas dúas perspectivas sobre a mesma realidade. Vamos voltar aos astronautas. Temos dados reais sobre o que acontece con humanos que pasan longos períodos no espazo. Non apenas a dilatación temporal, mas os efeitos biolóxicos. O ambiente espacial é hostil. Radiación cósmica danifica o DNA. Microgravidade enfraquece os osos e músculos. O isolamento afeta a saúde mental. Mas há tamén beneficios inesperados. Algúns astronautas relatan mudanzas profundas en súa perspectiva. Ver a Terra do espazo, unha esfera azul frágil flutuando no vacío, muda algo en você. É chamado de efeito panorama. O astronauta Ron Garan descreveu iso en 2011. Ele dice que no espazo você ve a Terra como un todo. Você ve que as fronteiras entre países son artificiais. Você ve que todos os humanos están realmente na mesma nave espacial, viaxando xuntos a través do cosmos. Iso cría un senso de unidade e propósito. Moitos astronautas voltan con un compromiso renovado de protexer o planeta e unir a humanidade. É unha transformación psicolóxica profunda e está ligada á súa experiencia alterada do tempo e do espazo. No espazo, o tempo pasa diferente, non apenas físicamente, mas perceptualmente. Sen os ritmos naturais de día e noite, sen as pistas ambientais que usamos na Terra, o ritmo circadiano dos astronautas fica confuso. Eles teñen que seguir horarios artificiais para manter algunha semblanza de normalidade. Mas aínda así, a experiencia é desorientadora. O tempo parece máis flexível, máis maleável. E iso pode mudar profundamente como você pensa sobre súa vida e súas prioridades. A cosmonauta rusa Valentina Terexkova, a primeira muller no espazo, pasou 3 días en órbita en 1963. Ela descreveu ollar para a Terra e sentir unha conexión profunda con toda a humanidade. Ela percebeu que problemas que parecían enormes no solo eran insignificantes cuando vistos do espazo. Esa mudanza de perspectiva non é apenas sobre distancia física, é sobre distancia temporal tamén. Do espazo, você está separado do fluxo normal do tempo terrestre. Você está en seu propio referencial. E iso cría unha clareza mental única. Os astronautas que pasaron períodos máis longos no espazo relatan efeitos aínda máis pronunciados. O cosmonauta Valery Polyakov detén o recorde de voo espacial continuo máis longo. Ele pasou 437 días a bordo da Estación Espacial Mir entre 1994 e 1995. Máis de un ano. Cuando ele retornou, ele había embellecido cerca de 0,02 segundos a menos do que as persoas na Terra.
2 centésimos de segundo. Novamente un efeito minúsculo, mas simbolicamente poderoso. Ele literalmente viveu en un fluxo de tempo diferente. Polyakov relatou que após meses no espazo, ele comezou a perder o senso de tempo terrestre. Os días se misturaban. As semanas non tiñan significado. Apenas os ciclos de traballo e descanso importaban. Ele estaba vivendo en un presente continuo, desconectado do calendario da Terra. Esa experiencia de atemporalidade é algo que meditadores relatan após longos retiros e levanta unha questão interesante. O tempo é algo objetivo lá fora? Ou é algo que construímos en nosas mentes? A neurociencia ten algo a dizer sobre iso. Seu cérebro ten mecanismos dedicados para rastrear o tempo. Grupos de neurónios no córtex e cerebelo geran ritmos que marcan a pasaxen de segundos, minutos, horas. Mas eses relóxios internos non son perfeitos. Eles son influenciados por emoción, atención, fadiga. Cuando você está entediado, o tempo se arrasta. Cuando você está absorbido en algo, ele voa. Você coñece esa experiencia. É a diferença entre 5 minutos esperando en unha fila e 5 minutos jogando un videogame. O tempo objetivo é o mesmo, mas o tempo experimentado é completamente diferente. Iso significa que o tempo é subxetivo? En certo sentido, sim. Súa experiencia de duración é construída pelo seu cerebro. Mas iso non contradiz a física. A relatividade fala sobre tempo obxectivo, o tempo medido por reloxios. A neurociencia fala sobre tempo subxetivo, o tempo experimentado pela consciencia. Ambos son reais, ambos son importantes, e eles interaxen de maneiras complexas. O tempo físico define os limites dentro dos quais o tempo psicolóxico opera. Mas dentro deses limites há unha riqueza de experiencia que vai alén do simples tique-taque de reloxios. Aquí está algo que você pode facer agora mesmo. Fexe os ollos por un momento. Tente estimar cando un minuto pasou. Non conte, apenas sinta a pasaxen do tempo. Entón abra os ollos e verifique. Você probablemente errou. A maioría das persoas subestima ou superestima significativamente. Seu reloxo interno non é preciso. E iso é porque seu cerebro está constantemente recalibrando con base en pistas externas. Sen esas pistas, súa percepción de tempo se desvía. Mas aquí está o realmente interesante. Você pode treinar seu senso de tempo. Meditadores experientes poden estimar durações con precisión surpreendente. Músicos desenvolven un senso de ritmo extremamente refinado. Atletas aprenden a controlar súa percepción de tempo sob presión. En situacións de perigo, o tempo parece desacelerar. Você entra no que é chamado de tempo bala, onde tudo parece acontecer en cámara lenta. Seu cerebro está procesando informações máis rápido, criando máis memorias por segundo. Cuando você recorda o evento, parece ter durado máis tempo do que realmente durou. Iso revela algo profundo. O tempo que você experimenta non é apenas o tempo que está lá fora, medido por reloxios. É o tempo que você cría en súa mente. E você ten algún controle sobre iso. Ao mudar como você presta atención, como você se envolve como presente, você pode mudar súa experiencia de tempo. Non no sentido físico, você non pode mudar a taxa de tique-taque dos reloxios. Mas no sentido psicolóxico, você pode esticar ou comprimir o tempo experimentado. E en unha vida humana, iso importa enormemente. Pense en quanto tempo você realmente ten. Se você vive 80 anos, iso é cerca de 2.500 bilhões de segundos. Soa como muito. Mas quanto desse tempo você realmente experimenta conscientemente? Quanto você gasta dormindo, que é cerca de 1/3? Quanto você gasta em piloto automático, fazendo coisas rotineiras sem realmente prestar atenção? Se você realmente somar os momentos de consciência plena, de experiência vivida rica, é muito menos do que você pensa. Talvez apenas alguns milhões de segundos. Talvez menos. Isso é ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Aterrorizante porque você percebe o quão finito você realmente é. Quantos poucos momentos realmente importam. Libertador porque você percebe que pode fazer escolhas sobre como gastar esses momentos. Você pode optar por estar mais presente, mais consciente, mais engajado. E ao fazer isso, você pode efetivamente esticar o tempo que tem. Não objetivamente, mas subjetivamente. E no final, a experiência subjetiva é tudo o que importa. É toda a sua vida. Voltemos à física mais uma vez.
Há um experimento mental famoso proposto por Einstein. É chamado de paradoxo do trem e do raio. Imagine que você está em uma plataforma de trem. Um raio atinge a frente do trem exatamente no momento em que você passa por ele. Outro raio atinge a parte de trás do trem ao mesmo tempo. Do seu ponto de vista na plataforma, os dois raios atingem simultaneamente. Mas para alguém no meio do trem, viajando em direção ao raio da frente e se afastando do raio de trás, a luz do raio da frente chega primeiro. Os eventos não são simultâneos. A simultaneidade é relativa. Isso não é apenas um truque de percepção. Os eventos realmente não são simultâneos no referencial do trem. Não há fato objetivo sobre se eles aconteceram ao mesmo tempo. Depende de quem está observando. E isso se aplica a todos os eventos no universo. Dois eventos que são simultâneos para você podem não ser simultâneos para outra pessoa em movimento relativo. O presente não é universal, é local, é relativo. E isso significa que a estrutura causal do universo é muito mais complexa do que parece. Agora considere o seguinte: se a simultaneidade é relativa, então para alguns observadores, o evento A acontece antes do evento B. Para outros, B acontece antes de A. Mas espere, isso não significa que a causalidade pode ser violada? Não poderia um efeito preceder sua causa? A resposta é não, e aqui está o porquê. Enquanto nenhuma informação viajar mais rápido que a luz, a ordem causal de eventos conectados causalmente é preservada para todos os observadores. Apenas eventos que não podem influenciar um ao outro, eventos separados por distâncias tipo espaço, podem ter ordem temporal ambígua. E esses eventos não têm relação causal de qualquer maneira. Este é um dos aspectos mais sutis e bonitos da relatividade. A velocidade da luz não é apenas um limite de velocidade, é o que preserva a causalidade, é o que garante que causas sempre precedem efeitos, não importa qual referencial você esteja. Sem esse limite, o universo seria caótico. Efeitos poderiam preceder causas, a lógica se desmoronaria. Mas com o limite da velocidade da luz, tudo se mantém consistente. A estrutura causal do espaço-tempo é preservada. Há implicações profundas aqui para comunicação e informação. Informação não pode viajar mais rápido que a luz. Isso significa que há um limite para quão rápido você pode saber sobre eventos distantes. Se uma estrela explode a 100 anos-luz de distância, você não saberá sobre isso por 100 anos. A luz da explosão leva 100 anos para chegar até você. Durante esses 100 anos, a partir do seu ponto de vista, a estrela ainda está lá, ainda intacta. Mas do ponto de vista da estrela, ela já foi embora há muito tempo. Qual é a realidade? Ambas. A estrela existe e não existe, dependendo de quando e onde você está observando. Isso cria um universo em camadas de realidades sobrepostas. Cada observador tem sua própria fatia de agora, sua própria superfície de simultaneidade, cortando o bloco espaço-temporal. Essas fatias se cruzam e se sobrepõem de maneiras complexas. O que é presente para você pode ser passado ou futuro para outra pessoa. Não há contradição, porque vocês não podem se comunicar instantaneamente para comparar notas. A informação viaja à velocidade da luz, garantindo consistência. Mas a estrutura subjacente do espaço-tempo é muito mais rica e estranha do que nossa intuição sugere. Então, onde isso nos deixa? Temos falado sobre física exótica e filosofia abstrata. Mas vamos tornar isso pessoal novamente. O que tudo isso significa para você, vivendo sua vida agora? Como você pode usar esse conhecimento? A resposta não é que você deve construir uma nave espacial e viajar a velocidades relativísticas. A resposta é que você deve mudar sua relação com o tempo que você tem. Porque embora você não possa parar os relógios, você pode transformar como experimenta cada momento. Há uma prática antiga que conecta diretamente com o que a física nos ensina. Meditação de atenção plena. Quando você medita, você traz sua consciência totalmente para o presente. Você para de viver no passado ou no futuro. Você habita este momento. E algo interessante acontece. O tempo parece desacelerar. Não fisicamente, mas experimentalmente. Um minuto de meditação concentrada pode parecer muito mais longo do que um minuto de distração. Você está criando mais experiência por unidade de tempo objetivo. Você está, em essência, alongando sua vida subjetiva. Estudos científicos apoiam isso. Pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália,
descobriron en 2013 que meditadores experientes estiman duracións de tempo con moito máis precisão do que non meditadores. Seu senso interno de tempo é calibrado máis finamente, e eles relatan unha experiencia cualitativa diferente do tempo, menos presa, menos ansiedade sobre o futuro, máis plenitude no presente. Iso non é misticismo, é neurociencia. Você está literalmente reconfigurando como seu cérebro procesa o tempo. Mas há algo máis profundo acontecendo aquí. Cuando você está totalmente presente, você non está apenas mudando súa percepción de tempo. Você está aliñando súa experiencia subjetiva con a realidade física do espazo-tempo. Lembra do eternalismo? A ideia de que todos os momentos existen igualmente? Cuando você está preso no pasado, ruminando sobre arrependimentos ou ansioso sobre o futuro, imaginando catástrofes, você está vivendo en momentos que non son seu agora. Você está desconectado do seu evento atual no espaço-tempo. Mas quando você está presente, você está exatamente onde e quando você realmente está. Você está sincronizado com sua linha mundial. Isso tem consequências práticas. Pessoas que vivem mais no presente relatam maior felicidade, menos estresse, melhor saúde. E, curiosamente, elas também sentem que têm mais tempo. Não porque suas vidas são mais longas, mas porque cada momento é mais rico, mais vivido, mais real. Elas estão maximizando sua vida experiencial dentro dos limites da vida cronológica. E no final, a experiência é tudo que você leva. Não os anos, mas os momentos. Agora vamos projetar para o futuro. O que acontecerá com a humanidade nos próximos séculos? Se sobrevivermos às ameaças existenciais que enfrentamos, mudanças climáticas, guerra nuclear, pandemias, inteligência artificial descontrolada, então nosso futuro está no espaço. Não há alternativa. A Terra não durará para sempre. O Sol eventualmente se expandirá en uma gigante vermella e engolirá o planeta. Iso está a cerca de 5 bilhões de anos no futuro. Parece distante, mas se a humanidade sobreviver, teremos que lidar con iso. Muito antes diso, enfrentaremos outros desafíos: recursos limitados, superpopulación, a necesidade de expandir além de un único planeta. A colonización espacial non é ficción científica, é unha necesidade de longo prazo. E cando comezarmos a construir colonias en outros planetas, en lúas, en estacións espaciais masivas, a dilatación temporal se tornará un fator práctico na vida cotidiana. Persoas vivendo en Marte experimentarán o tempo de forma diferente das persoas na Terra. Non moito diferente. Marte está apenas un pouco máis lonxe do Sol, entón o campo gravitacional é un pouco máis fraco. Mas o efeito existe, e quando comezarmos a enviar misións para outros sistemas estelares, os efeitos se tornarán dramáticos. Uma equipe viaxando para Próxima Centauri, a estrela máis próxima, a 4,2 anos-luz de distancia, a 50% da velocidade da luz, experimentaría a viaxe levando cerca de 7 anos. Mas na Terra, quase 9 anos terían pasado. A diferenza non é enorme, mas é o comezo. Para viaxes máis longas, a velocidades máis altas, as diferenzas se acumularían. Familias serían divididas por séculos, civilizacións evoluirían en trillas temporais separadas. Iso criaría culturas temporalmente diversentes. Persoas na Terra continuarían en súa liña do tempo. Colonos en unha nave interestelar viverían en unha liña do tempo máis lenta. Cuando eles chegasen ao seu destino, décadas ou séculos terían pasado na Terra. A humanidade que eles deixaron para atrás tería mudado. Tecnoloxía avanzada, política transformada, tal vez até biolóxicamente diferente, se a enseñaría xenética se tornar común. Os colonos serían reliquias vivas de unha era pasada, Testemunhas de un tempo que non existe máis. Como esas culturas se comunicarían? Mensaxes levarían anos para viajar entre as estrelas. Uma conversa teria atrasos de décadas. Você envia uma pergunta. Espera 10 anos pela resposta. Então envia outra pergunta. Espera mais 10 anos. Isso não é comunicação no sentido que conhecemos. É mais como enviar cartas para o futuro. Mensagens em garrafas lançadas em um oceano de tempo. A humanidade se fragmentaria em ilhas temporais separadas, cada uma seguindo sua própria história, conectadas apenas por tênues fios de luz, transportando informações através do vazio. Mas talvez haja uma maneira de manter a coesão. Se desenvolvermos tecnologia para viajar muito perto da velocidade da luz,
Poderíamos criar uma rede de naves de transporte ultra-rápidas. Mensageiros que viajam entre colônias, experimentando pouco tempo subjetivo devido à dilatação extrema. Do ponto de vista deles, a galáxia seria comprimida. Distancias de anos-luz encollerían para meses ou mesmo semanas de viaxen subjetiva. Eles poderían ser os elos, os conectores entre civilizaciones temporalmente diversentes. Viaxantes do tempo profesionais, vivendo vidas curtas subjetivas, mas atravesando séculos de tempo objetivo. Você xa pensou en como sería ser un deses viaxantes? Você embarcaría en unha jornada sabendo que todos que você coñece envellecerán e morrerán en cuanto você permanece xoven? Sabendo que cada viaxen o lanzará décadas ou séculos no futuro? Sería unha vida de despedidas perpetuas, de perda constante, mas tamén de descoberta constante. Cada retorno sería un mundo transformado, novas tecnoloxías, novas ideas, novas persoas. Você sería unha testemunha da evolución da civilización, un observador atravesando as eras, inmortal non en duración de vida, mas en alcance temporal. A outra posibilidade. E se pudésemos non apenas viaxar a través do tempo, mas controlalo máis directamente. Iso parece imposible. A relatividade establece limites rígidos, mas há brechas teóricas. Unha delas envolve cilindros rotativos infinitamente longos de materia densa. Estes objetos, chamados de cilindros de Tipler, en homenaxe ao físico Frank Tipler, que os estudou nos anos 70, criarían tais distorzóis extremas no espazo-tempo que curvas fexadas do tipo tempo se formarían. Traxectorias que voltan ao seu propio pasado. Você podería, en principio, viaxar en un loop ao redor do cilindro e retornar antes de partir. Claro, cilindros infinitamente longos de materia densa non existen. E mesmo se existisen, criar un sería unha fasaña de enseñaría alén de cualquier coisa que posamos imaginar. Você precisaría de masa equivalente a millóns de estrelas, girada a velocidades próximas á da luz, mantida estável por forzas que non comprendemos. É teóricamente posível dentro das ecuacións da relatividade xeral, mas prácticamente imposível. A natureza parece protexer contra a criación de máquinas do tempo. Há até unha conxectura, proposta por Stephen Hawking, chamada de conxectura de protección cronolóxica. A idea é que as leis da física conspiran para prevenir viaxens ao pasado. Sempre que você tenta criar as condicións para iso, algo dá errado. Instabilidades cuánticas destroen súa máquina do tempo antes que ela posa funcionar. Por que a natureza sería tão avesa a viaxens no tempo ao pasado? A razón máis obvia é os paradoxos. O clássico é o paradoxo do avô. Se você voltar no tempo e matar seu avô antes que ele tenha filhos, você nunca nasceria. Mas se você nunca nasceu, como você voltou no tempo para matá-lo? É uma contradição lógica. A maneira mais fácil de evitar isso é simplesmente tornar impossível viajar ao passado. Problema resolvido. E parece que é exatamente isso que o universo faz. Viagens para o futuro? Permitidas. Você apenas precisa se mover rápido ou ficar perto de um campo gravitacional intenso. Viagens para o passado? Proibidas pela estrutura causal do espaço-tempo. Mas há uma visão alternativa. Alguns físicos argumentam que viaxens no tempo ao pasado são possíveis, mas apenas de maneiras autoconsistentes. Se você voltar no tempo, você xa estaba lá. Você non pode mudar o pasado, porque o pasado xa inclui súa viaxen no tempo. Tudo o que você faz no pasado xa aconteceu. Non há livre arbitrio quando você viaxa no tempo. Você é parte de un loop causal fechado. Esta é a interpretación de Novikov, en homenaxe ao físico Igor Novikov. É unha solución elegante para os paradoxos, mas levanta súas propias questões extrañas. De onde ven a información en un loop fechado? Se você voltar no tempo e entregar a si mesmo máis xoven as instruções para construir unha máquina do tempo, quen inventou esas instruções? Elas existen sen orixen, son causadas por si mesmas. Esas questões permanecen non resolvidas, e probablemente permanecerán até, ou a menos que, realmente construamos unha máquina do tempo. O que parece improvável. Mas a física teórica continúa explorando as posibilidades. Porque mesmo que viaxens no tempo sexan imposíveis, entender por que elas son imposíveis nos diz algo profundo sobre a natureza do espazo-tempo, sobre a estrutura causal da realidade, sobre os limites do que é físicamente posível. E iso é valioso por si só.
coñecimento puro sobre como o universo funciona. Vamos voltar ao que é posível. Vimos que você pode desacelerar seu envellecimento viaxando rápido. Mas há outra maneira que non requer naves espaciais. Hibernación, suspensión animada. Se pudésemos parar seus procesos metabólicos, resfriar seu corpo a temperaturas próximas de cero, colocalo en un estado de animación suspensa, você podería, en principio, pular a través dos anos. Non físicamente a través do espazo-tempo, como na dilatación relativística, mas biológicamente, pulando períodos de tempo en cuanto está inconsciente. Cuando você acordase, anos ou décadas terían pasado. Você tería viaxado para o futuro. Esa tecnoloxía non existe aínda para humanos, mas existen precedentes na natureza. Algúns animais hibernan por meses. Ursos, marmotas. Seus metabolismos desaceleran drásticamente. Súa temperatura corporal cae. Eles entran en un estado de torpor profundo. E cuando acordan na primavera, apenas algunhas semanas de envellecimento biolóxico ocorreran, a pesar de meses teren pasado. Cientistas están estudando eses mecanismos. En 2020, pesquisadores da Universidade de Tokio conseguiron inducir un estado semellante a hibernación en ratos, animais que normalmente non hibernan, ativando neuronios específicos no hipotálamo. É un paso en dirección á hibernación humana inducida. Por que iso sería útil? Para viaxes espaciais principalmente. Viaxes interplanetarias levan meses ou anos. Marte está, no mínimo, a 6 meses de distancia con a tecnoloxía actual. Júpiter levaría anos. Se pudésemos colocar astronautas en hibernación, eles non precisarían de tanta comida, agua ou oxixenio. Eles non sofrerían o tedio e o isolamento psicolóxico de meses confinados en unha pequena nave. Eles simplemente dormirían e acordarían ao chegar. Do ponto de vista deles, a viaxe sería instantánea, unha forma de pular a través do tempo sen precisar de velocidades relativísticas. Mas há riscos. Hibernación profunda por longos períodos pode causar danos, perda muscular, densidade ósea reducida, danos aos órgãos por falta de fluxo sanguíneo. Precisaríamos desenvolver maneiras de protexer o corpo durante a suspensión. Tal vez perfusión continua de nutrientes, tal vez estimulación eléctrica dos músculos para prevenir atrofía, tal vez medicamentos para protexer o cérebro de danos. É un desafío médico enorme, mas non é imposível. E se conseguirmos, iso transformaría a exploración espacial. Non apenas para viaxes no sistema solar, mas para misións interestelares. Você podería colocar unha tripulación en hibernación por décadas ou mesmo séculos. Eles dormirían en cuanto a nave viaxa. Acordarían ao se aproximar do destino. Vivencialmente sería unha viaxe en curta. Obxectivamente, séculos terían pasado. Imagine acordar en órbita ao redor de un planeta alienígena. A última coisa que você lembra é entrar na cámara de hibernación na órbita da Terra. Agora você está a anos-luz de distancia. Séculos se pasaron. A civilización humana na Terra evoluiu de maneiras que você non pode imaginar. Tal vez ela teña desaparecido. Tal vez teñase espallado pela galaxia. Você non sabe. Você está desconectado. Unha semente da humanidade do pasado, plantada no futuro distante. Súa misión agora é explorar este novo mundo. Estabelecer unha colonia. Comezar de novo. Você é simultaneamente o fin de unha era e o comezo de outra. Iso levanta questões éticas profundas. Ten teño direito de facer esa escolla. Se você embarcar en unha misión de hibernación de 200 anos, você está efectivamente abandonando todo o mundo que coñece. Eles morrerán en cuanto você dorme. Você nunca os verá novamente. É unha forma de suicidio social, mas tamén de renacimento. Você acordará en un novo mundo, con novas oportunidades, novas persoas, unha nova chance de vida. Sería unha escolla que mudaría completamente súa identidade. Você deixaría de ser quen você era e se tornaría alguén novo. Un pioneiro en unha terra descoñecida. Un fantasma do pasado vivendo no futuro. Você faría esa escolla? Se lle oferecesen un lugar en unha misión de colonización interestelar, con 200 anos de hibernación, você iría, sabendo que está deixando tudo para atrás, sabendo que non há volta, sabendo que pode acordar en un futuro onde a humanidade non existe máis, onde você está sozinho en un universo indiferente, ou sabendo que pode acordar en un futuro de maravillas que você non pode imaginar. É unha aposta, un salto de fe, e revela moito sobre quen você é, sobre o que você valoriza,
segurança e familiaridade? Ou crescimento e exploração? Não há resposta certa. Apenas a resposta que é verdadeira para você. Mas aqui está uma perspectiva diferente sobre tudo isso. Talvez não precisemos esperar por tecnologias futuras. Talvez já estejamos viajando através do tempo da única maneira que realmente importa. Pense nisso. Cada noite, quando você dorme, você pula através de 8 horas. Você perde a consciência. O tempo passa. Você acorda no futuro. Durante essas 8 horas, para sua consciência, você pode muito bem estar em hibernação. O tempo não existe para você. Você literalmente viaja do momento de adormecer ao momento de acordar sem experimentar o intervalo. É viagem no tempo subjetiva. E você faz isso todos os dias. Da mesma forma, quando você está profundamente absorvido em algo, horas passam em um piscar de olhos. Você está saltando através do tempo experiencial. Quando você está entediado, cada minuto se arrasta. Você está preso no tempo. Sua experiência de duração é altamente variável, e você tem algum controle sobre ela. Ao escolher como engajar sua atenção, você escolhe quanto tempo experiencial você tem. Uma vida de tédio pode parecer mais curta, apesar de ser mais longa cronologicamente do que uma vida de engajamento rico. Porque o que conta não são os anos, são os momentos, e momentos são feitos de consciência. Então aqui está a verdade fundamental. Você não pode adicionar mais tempo objetivo à sua vida além dos limites biológicos. Talvez 80 anos, talvez 100 se você tiver sorte e bons genes. Mas você pode multiplicar seu tempo experiencial, ao estar mais presente, mais consciente, mais engajado. Cada momento se torna mais rico, mais cheio, mais real. E no final, quando você olhar para trás em sua vida, não contará os anos. Você contará os momentos que importaram. Os momentos em que você estava realmente vivo. E esses momentos não são medidos por relógios. São medidos por profundidade de experiência, por plenitude de consciência, por quanto de você estava presente. Vamos amarrar tudo isso agora. Começamos com um astronauta orbitando a Terra, envelhecendo milésimos de segundo mais devagar que você. Pareceu insignificante no início. Uma curiosidade, um truque da física sem relevância real. Mas agora você vê a verdade maior. Esse efeito minúsculo é uma janela para algo profundo. É evidência de que o tempo não é o que você pensava. Não é uma estrutura rígida e imutável dentro da qual você vive. É parte do tecido do universo, maleável, relativo, pessoal. E isso muda tudo. Significa que você não está preso em um fluxo de tempo universal. Você está criando sua própria experiência temporal a cada momento. Quando você se move, o tempo desacelera para você. Quando você está em um campo gravitacional mais fraco, o tempo acelera. Quando você presta atenção, o tempo se expande subjetivamente. Quando você está distraído, ele se contrai. Você é um evento no espaço-tempo, mas também é um agente dentro desse evento. Você tem escolha sobre como habitar seu momento presente. A física nos deu as ferramentas para entender isso. A relatividade especial mostrou que o tempo depende do movimento. A relatividade geral mostrou que o tempo depende da gravidade. A mecânica quântica mostrou que o tempo é incerto no nível fundamental. A neurociência mostrou que o tempo é construído pela consciência. Todas essas perspectivas são verdadeiras. E juntas, elas pintam uma imagem do tempo que é muito mais rica e estranha do que qualquer pessoa imaginava há um século. Mas aqui está o que é realmente notável. Apesar de toda essa complexidade, apesar de toda a relatividade, incerteza e estranheza quântica, há uma constante. Você. Sua experiência. Sua consciência atravessando o tempo. De alguma forma, no meio de toda essa física exótica, existe você. Uma mente consciente, capaz de refletir sobre sua própria existência temporal, capaz de fazer perguntas sobre o tempo, capaz de sentir o peso de sua própria mortalidade. Isso é extraordinário. E ainda não entendemos totalmente como isso é possível. A consciência é talvez o maior mistério que resta. Como matéria organizada de certa maneira dá origem à experiência subjetiva. Como neurônios disparando se tornan a sensação de vermelho, o som de música, o sabor de chocolate. Como procesos físicos no cérebro crían a sensação de existir, de ser alguén, de ter uma perspectiva no tempo. Ninguén sabe. É chamado de problema difícil da consciencia,
E pode ser o problema máis difícil de todos. Algúns filósofos e cientistas argumentan que a consciencia é fundamental para o universo. Non algo que emerxe da materia, mas algo que sempre esteve lá, tan básico cuanto espazo, tempo, materia e enerxía. Nesta visão, chamada de panpsiquismo, tudo ten algún grau de experiencia. Partículas teñen unha centella minúscula de consciencia, átomos un pouco máis, moléculas aínda máis, e cando você reúne billións de neuronios en unha rede complexa, você obtén consciencia humana. Rica, complexa, capaz de autorreflexão. É uma ideia estranha, mas não mais estranha do que a ideia de que a consciência simplesmente brota do nada quando você organiza a matéria da maneira certa. Pelo menos o panpsiquismo oferece uma explicação de onde ela vem. Ela estava lá o tempo todo, apenas em formas mais simples. E, curiosamente, essa visão se conecta com o que aprendemos sobre o tempo. Se a consciência é fundamental, então talvez seja a consciência que experimenta o tempo. Talvez o tempo, como o experimentamos, seja uma construção da consciência. E talvez sem consciência não haveria tempo experiencial. Apenas o bloco espaço-temporal, frio e inerte. Um universo de geometria pura, sem passado, presente ou futuro. Sem história, sem narrativa, sem significado. Mas há consciência. Você está consciente agora. Você está lendo estas palavras, processando ideias, sentindo emoções. E isso torna o tempo real para você. Não apenas como um parâmetro matemático em equações físicas, mas como uma experiência vivida. Como algo que você sente fluir. Como algo que dá estrutura à sua vida. Como algo que faz sua existência ter sentido. Sem tempo, você não teria história pessoal. Sem tempo, você não teria crescimento, mudança, desenvolvimento. Sem tempo, você não seria você. Então, o tempo existe? Sim e não. Depende do que você quer dizer. O tempo como um absoluto universal não existe. Einstein provou isso. O tempo como uma construção emergente em escalas macroscópicas existe. É real e mensurável. O tempo como experiência subjetiva existe. É talvez a coisa mais real para você. Sua vida é sua experiência temporal. E essa experiência é única. Ninguém mais experimentará exatamente os mesmos momentos que você. Ninguém mais viverá sua história particular através do tempo. Você é único não apenas espacialmente, mas temporalmente. Sua linha mundial é só sua. E aqui está a beleza disso. Embora você seja infinitesimal em comparação com a vastidão do universo, embora seus 80 anos sejam uma piscada em comparação com os bilhões de anos de história cósmica, embora você seja feito de átomos comuns que existiram antes de você e existirão depois de você, sua experiência é absolutamente única. Ninguém nunca viveu seu agora. Ninguém nunca verá o mundo de sua perspectiva exata. Ninguém nunca sentirá o que você sente neste momento. Você é um ponto de vista único no universo. Uma perspectiva que nunca existiu antes e nunca existirá novamente. E isso lhe dá um valor inestimável. Vamos voltar ao astronauta uma última vez. Ele está lá em cima, orbitando a cada 90 minutos, vendo 16 amanheceres por dia, flutuando sem peso, olhando para a Terra abaixo. E sim, ele está envelhecendo ligeiramente mais devagar. Mas mais importante, ele está experimentando algo que transforma profundamente sua perspectiva. Ele está vendo nosso planeta como uma unidade frágil. Ele está sentindo a artificialidade das fronteiras. Ele está reconhecendo que todos nós estamos viajando juntos a través do espaço e do tempo. Somos todos astronautas na nave espacial Terra. E o tempo que temos juntos aqui é limitado. O Sol vai morrer. A Terra vai morrer. Eventualmente, até o propio universo pode morrer, en un frío escuro de entropía máxima, chamado de morte térmica. O pode expandir eternamente, con galaxias se afastando tan rapidamente que eventualmente ficaremos isolados, incapaces de ver alén do noso propio superaglomerado local. O pode colapsar de volta en un Big Crunch, todo o espazo-tempo comprimido de volta en unha singularidade. Ninguén sabe ao certo, mas sabemos que nosa era actual, esta época de estrelas brillantes e planetas habitáveis, non durará para sempre. Estamos vivendo en un momento especial na historia cósmica. Unha xanela de tempo onde a vida é posível. Antes diso, o universo era moito quente. Depois diso, será moito frío.
Estamos aqui e agora. E isso é um presente extraordinário. Então, o que você faz com esse presente? Como você gasta seu tempo finito? A física não pode responder isso. A física só pode dizer como o tempo funciona, não como você deve vivê-lo. Isso cabe a você decidir. Mas talvez o conhecimento que você ganhou aqui possa informar suas escolhas. Você sabe agora que o tempo é relativo, que sua experiência dele é única, que você pode, em certo sentido, controlá-lo através de como você presta atenção, que cada momento é uma oportunidade de estar totalmente presente, de estar verdadeiramente vivo. Você sabe que está envelhecendo, que seu tempo é limitado, mas também sabe que dentro desses limites há uma liberdade imensa. Você pode escolher como preencher seus momentos, com que você se importa, no que você foca, como você se relaciona com outras pessoas, como você contribui para o mundo, como você cresce e muda, como você deixa sua marca na tapeçaria do espaço-tempo. Você pode não ser capaz de viajar a velocidades relativísticas ou viver por 1000 anos, mas você pode viver profundamente, completamente, conscientemente. E isso pode valer mais do que qualquer extensão mecânica da vida. Há uma prática simples que sintetiza tudo isso. É chamada de morte meditativa. Não é mórbida, é libertadora. Funciona assim. Uma vez por dia, talvez ao acordar ou antes de dormir, você passa alguns minutos imaginando que este é seu último dia, que você morrerá amanhã. Como isso muda suas prioridades? O que de repente parece importante? O que parece trivial? Que conversa você teria? Que você diría ás persoas que ama? Como você gastaría esas últimas horas? E entón você age de acordo con esas intuições. Você vive hoxe como se fose seu último. Non de forma imprudente, mas de forma intencional, con total consciencia de que o tempo é finito, que cada momento importa, que você non sabe cuánto tempo ten, porque você realmente non sabe. Estatísticas dan probabilidades, mas non certezas. Você pode viver até 90, ou pode morrer amañá. Nenhum de nós sabe. E esa incerteza, embora asustadora, é tamén libertadora. Significa que você non pode adiar a vida para depois. Você ten que vivela agora. Você ten que estar presente agora. Você ten que amar agora. Você ten que crecer agora. Você ten que ser você mesmo agora. Porque agora é tudo que você realmente ten. O pasado se foi. O futuro não existe ainda. Apenas este momento. E neste momento você está vivo. Você está consciente. Você está aqui. E aqui está a coisa mais notável. Este momento está conectado a todo o universo. Os átomos do seu corpo foram forjados em estrelas que morreram bilhões de anos atrás. O oxigênio que você respira foi criado pela fotossíntese em plantas que evoluíram ao longo de milhões de anos. A luz que ilumina seu dia viajou 8 minutos e 20 segundos do Sol. A gravidade que mantém você no chão é a curvatura do espaço-tempo causada pela massa da Terra, acumulada ao longo de 4,5 bilhões de anos. Você não está separado do cosmos. Você é o cosmos. Você é uma maneira do universo experimentar a si mesmo. Você é estrelas conscientes contemplando estrelas. E o tempo? O tempo é o médium através do qual essa autoconsciência cósmica se desenrola. Sem tempo, não haveria mudança. Sem mudança, não haveria evolução. Sem evolução, não haveria vida. Sem vida, não haveria consciência. Sem consciência, não haveria ninguém para fazer perguntas sobre o tempo. O universo seria um bloco eterno e silencioso de geometria espaço-temporal. Mas há tempo. Há mudança, há evolução, há vida, há você. E você está fazendo as perguntas. Você está procurando respostas. Você está tentando entender. E isso é talvez a coisa mais significativa que qualquer estrutura no universo pode fazer. Então não pense em si mesmo como pequeno. Não pense em sua vida como insignificante. Sim, você é minúsculo comparado às galáxias. Sim, sua vida é curta comparada às eras cósmicas. Mas você é complexo. Você é consciente. Você é capaz de compreender sua própria existência dentro do espaço-tempo. Você é capaz de fazer perguntas sobre a natureza da realidade. E você é capaz de experimentar beleza, amor, admiração, curiosidade. Essas capacidades não são triviais.
Elas podem ser as coisas mais notáveis que existem no universo. Elas certamente são as mais notáveis que conhecemos. Aqui está uma pergunta final para você considerar. Por que o universo existe? Por que há algo em vez de nada? Por que as leis da física são como são? Por que o tempo flui em uma direção? Por que a consciência existe? Não temos respostas definitivas para nenhuma dessas perguntas, mas temos algo melhor. Temos a capacidade de fazer as perguntas. E talvez, apenas talvez, fazer as perguntas seja o ponto. Talvez o universo exista para que ele possa ser conhecido. Para que ele possa ser compreendido. Para que ele possa ser apreciado. E se for esse o caso, então você, ao buscar conhecimento, ao fazer perguntas, ao tentar entender, está cumprindo um propósito cósmico. Você está fazendo o trabalho do universo. Você está trazendo significado à existência. Não sabemos se isso é verdade. Pode ser que o universo não tenha propósito. Pode ser que tudo seja acidental. Que estejamos aqui por acaso. Que nossa consciência seja uma flutuação aleatória em um cosmos indiferente. Mas mesmo se for esse o caso, ainda podemos escolher criar significado. Ainda podemos escolher viver com propósito. Ainda podemos escolher usar nosso tempo de maneira que nos satisfaça. Que contribua para algo maior que nós mesmos. Que deixe o mundo um pouco melhor do que o encontramos. E isso é suficiente. Isso tem que ser suficiente. Porque é tudo o que temos. Então volta ao início. Lembra do astronauta? Lembra de como ele está envelhecendo milésimos de segundo mais devagar que você? Agora você entende o que isso realmente significa. Não é apenas física. É uma metáfora para toda a sua vida. Você também pode desacelerar seu envelhecimento. Não fisicamente em um sentido significativo, mas experimentalmente. Ao estar mais presente, ao prestar mais atenção, ao viver mais profundamente, ao encher seus momentos com consciência e intenção. Você não pode adicionar dias à sua vida, mas pode adicionar vida aos seus dias. E no final, é isso que conta. O astronauta olha para a Terra. Ele vê continentes, oceanos, nuvens, cidades brilhando à noite. Ele vê bilhões de vidas se desenrolando abaixo dele. Cada uma única, cada uma preciosa, cada uma viajando através do tempo em seu próprio ritmo. E ele percebe que todos nós estamos fazendo a mesma jornada. Da inconsciência à consciência. Do nascimento à morte. Do não ser, através do ser, de volta ao não ser. É a jornada mais fundamental que existe. E todos nós a fazemos juntos, mesmo que nossas taxas de tempo sejam ligeiramente diferentes. Mesmo que nossas experiencias sejam únicas. Estamos conectados. Pelo tempo, pelo espaço, pela consciência, pela humanidade compartilhada. E talvez seja isso que realmente importa. Não quantos segundos você tem, não quão rápido seu relógio bate, mas como você se conecta com outros em sua jornada a través do tempo. Como você ama, como você dá, como você cresce, como você contribui, como você cria significado em um universo que pode não ter significado inerente, como você vive totalmente nos momentos que tem, como você honra a extraordinária chance de estar consciente, de estar vivo, de estar aqui, agora. O tempo está passando. Sempre passou. Sempre passará. Você não pode pará-lo. Você não pode desacelerá-lo de forma significativa com a tecnologia atual. Você não pode voltar atrás e desfazer seus erros. Você não pode saltar para a frente e pular as partes difíceis. Você está aqui, agora, neste momento. E este momento é tudo que você tem. É tudo que qualquer um já teve. É tudo que qualquer um terá. O agora é o único lugar onde a vida acontece. O passado é memória. O futuro é imaginação. Apenas o presente é real. Então esteja aqui. Esteja presente. Esteja consciente. Esteja vivo. Não apenas biologicamente, mas verdadeiramente vivo. Totalmente engajado com este momento. Com esta respiração. Com esta experiencia. Com esta vida extraordinária que você está vivendo. Porque você está vivendo uma vida extraordinária, independentemente das circunstâncias, independentemente dos desafios. Você é uma estrutura consciente no universo. Você é um ponto de vista único. Você é inestimável.
E seu tempo, embora finito, é seu para usar como escolher. E quando seu tempo acabar, quando você tiver vivido seus 80 ou 100 anos, quando você estiver no fim olhando para trás, o que importará não será quantos segundos você teve. Será quantos desses segundos você realmente viveu. Quantos momentos você estava presente? Quantas vezes você amou profundamente? Quantas vezes você cresceu além de seus limites? Quantas vezes você contribuiu para algo maior que você? Quantas vezes você estava realmente vivo? Esse é o verdadeiro segredo do tempo. Não é sobre ter mais, é sobre viver plenamente o que você tem. Não é sobre desacelerar os relógios, é sobre aprofundar sua experiência. Não é sobre escapar do tempo, é sobre abraçá-lo, aceitá-lo, habitá-lo completamente. Porque o tempo é seu lar, é onde você vive, é como você existe. E entender isso, realmente entender isso, pode mudar tudo. Pode transformar medo em gratidão, ansiedade em presença, procrastinação em ação. Pode torná-lo mais vivo, mais consciente, mais humano. Então aqui está o desafio final. Quando você terminar de assistir a este vídeo, quando você voltar à sua vida, às suas rotinas, às suas preocupações cotidianas, lembre-se do astronauta. Lembre-se de que você também está orbitando através do espaço e do tempo. Você também está em uma jornada cósmica. Você também tem uma perspectiva única. E você também tem escolhas sobre como vive seu tempo. Não deixe seus dias escorrerem inconscientemente. Não passe sua vida em piloto automático. Acorde. Preste atenção. Esteja presente. Porque este momento nunca voltará. Este agora é único. E você tem a extraordinária chance de estar consciente dele. De experienciá-lo totalmente. De vivê-lo profundamente. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Você tem talvez 80. Uma fração infinitesimal. Mas nessa fração, você pode experimentar tanta beleza, tanto amor, tanto crescimento, tanta compreensão, que sua vida tem significado infinito. Não importa quão pequena seja a escala cósmica. Porque significado não é medido em segundos. É medido em profundidade, em consciência, em plenitude de experiência. E nisso, você é ilimitado. Então vá, viva, ame, cresça, questione, explore, crie, conecte. E lembre-se sempre de que você não é apenas um observador passivo do tempo. Você é um participante ativo. Você está criando sua própria experiência temporal a cada momento. Você está escrevendo sua própria história no espaço-tempo. E essa história, por mais curta que seja em termos cósmicos, é única, é valiosa, é sua. Torne-a extraordinária. E talvez, apenas talvez, quando você olhar para o céu noturno e vir as estrelas, você as verá de forma diferente agora. Não apenas como pontos de luz distantes, mas como viajantes do tempo. A luz que você vê de Sirio partiu há 8 anos e meio. A luz de Vega partiu há 25 anos. A luz de Betelgeuse partiu há 548 anos. Quando você olha para as estrelas, você está literalmente olhando para o passado. Você está vendo como o universo era há anos, décadas, séculos. E se alguém em Betelgeuse estivesse olhando para a Terra neste momento com um telescópio poderoso, eles veriam a Terra como ela era em 1478. Eles veriam Leonardo da Vinci começando sua carreira. Eles veriam um mundo antes das Américas serem conhecidas pela Europa. Eles veriam um passado que para nós está fixo, mas que para eles está acontecendo agora. Isso revela algo profundo sobre a estrutura do tempo. O passado ainda existe em algum lugar do espaço-tempo. Ele está apenas além do alcance da nossa experiência presente. Mas está lá. E o futuro? O futuro também está lá, em algum sentido. Não como algo pré-determinado e imutável necessariamente, mas como algo que já existe na geometria do espaço-tempo. Passado, presente e futuro coexistem. E você, sua consciência, está se movendo através desse bloco espaço-temporal, experimentando uma fatia de cada vez. Sua experiência de fluxo é real, mas é uma perspectiva sobre uma estrutura maior que não flui. Que simplesmente é. Essa pode ser a lição mais profunda de tudo. O universo não está mudando.
Ele é. Toda a história, do Big Bang ao fim dos tempos, se é que há um fim, existe como uma estrutura completa e unificada. O espaço-tempo é como um livro. Todas as páginas existem simultaneamente, mas você só pode ler uma página de cada vez. Sua consciência se move através das páginas, experimentando a história sequencialmente. Mas o livro inteiro está lá, completo, imutável, eterno. E se isso for verdade, então cada momento da sua vida sempre existiu e sempre existirá. Seu primeiro beijo, seu primeiro dia de escola, a primeira vez que você viu o oceano. Todos esses momentos são eternos. Eles estão lá no bloco espaço-temporal para sempre. E também estão os momentos futuros. Seu último dia, sua última palavra, seu último pensamento. Eles já estão lá, esperando por você experimentá-los. Nada está realmente perdido. Nada realmente desaparece. Apenas se afasta da sua experiência presente. Mas continúa a existir en algún lugar no tempo. ¿Iso debería ser reconfortante ou aterrorizante? Tal vez ambos. É reconfortante saber que os momentos preciosos da sua vida são eternos, que o amor que você sentiu, as alegrias que você experimentou, as conexões que você fez, tudo isso é permanente na estrutura do espaço-tempo. Mas é aterrorizante saber que seus erros também são eternos, que as dores que você causou, as oportunidades que você perdeu, as palavras que você não disse, tudo isso também está lá, fixo para sempre. Não há como voltar e consertar, não há como apagar. Está feito, eternamente feito. Mas talvez haja liberdade nisso também. Se tudo já existe, se o futuro já está lá, então não há pressão para torná-lo perfeito. Já é o que é. Você só precisa vivê-lo, experimentá-lo, descobri-lo. Como ler um livro cujo final já está escrito, mas que você ainda não leu. O prazer está em descobrir, não em criar. A jornada, não o destino. O processo, não o produto. Talvez a vida seja assim. Uma história já contada, mas nova para você a cada momento que você a vive. E no final, quando você chegar à última página, quando sua linha mundial alcançar seu ponto final no espaço-tempo, o que terá sido sua vida? Será uma coleção de momentos, alguns felizes, alguns tristes, alguns profundos, alguns triviais, mas todos eles seus, todos eles únicos. Todos eles parte da grande tapeçaria do universo. Você terá sido uma pequena, mas essencial parte da história cósmica. Uma voz na sinfonia do espaço-tempo. Uma nota na canção da existência. E essa nota, por mais breve que seja, ressoa eternamente na estrutura da realidade. Então não tenha medo do tempo. Não lamente sua passagem. Não deseje poder pará-lo ou revertê-lo. Aceite-o, abrace-o, dance com ele. Porque o tempo é seu parceiro nesta jornada extraordinária de ser consciente e vivo. Sem tempo, você não existiria. Sem tempo, não haveria história. Sem tempo, não haveria significado. O tempo é o que torna possível a sua existência. E por isso, por mais que ele nos leve inevitavelmente em direção ao fim, devemos ser gratos. Gratos por cada momento, cada respiração, cada experiência, cada chance de estar presente neste universo incrível. E quando você voltar para sua vida depois deste vídeo, lembre-se, você está envelhecendo mais devagar no espaço apenas se você estiver se movendo ou em um campo gravitacional diferente. Mas você pode envelhecer mais devagar experimentalmente sempre que escolher estar totalmente presente. Sempre que você traz toda a sua consciência para este momento, você está expandindo o tempo. Você está vivendo mais profundamente. Você está extraindo mais vida de cada segundo. E isso é o máximo que qualquer um de nós pode fazer. É o segredo que a física nos revela, mas que cabe a você aplicar. O astronauta ainda está lá em cima, orbitando, envelhecendo ligeiramente mais devagar. Mas mais importante, vivendo uma experiência que transforma sua perspectiva para sempre. E você? Você está aqui embaixo, preso pela gravidade, envelhecendo no ritmo terrestre, mas armado agora com conhecimento, compreensão e uma nova relação com o tempo. Use-a bem. Viva profundamente. E lembre-se sempre de que você não é pequeno. Você é o universo experimentando a si mesmo. E isso é a coisa mais extraordinária que existe.